gente, eu sou a Ingrid do Conversa Entre Livros e hoje eu vou falar pra vocês os meus favoritos do mês de outubro e novembro. Pra não ficar muito grande, em vez de eu mostrar as minhas leituras do mês, eu vou falar os meus favoritos de livros, de filmes, de séries, tudo num vídeo só. Então, caso vocês queiram ver os livros que eu li no mês, entrem lá no meu Instagram que eu posto as fotinhas dos livros que eu li no mês. Então, pra vocês ficarem ligados. Então, como eu tive muitos problemas, não consegui gravar esses vídeos separados, resolvi gravar juntos pra depois não ficar confuso. Então, vamos lá. Começando com os meus favoritos de livros, em outubro, eu fiz uma TBR de ler livros de terror e de thrillers, que não deu muito certo. A maioria eu gostei mais ou menos. E os únicos que eu gostei foi A Garota Desaparecida, da Lisa Garden, que eu li esse livro junto com as minhas amigas no clube de livros que a gente tem particular. Então, eu gostei muito desse livro, que, olha, eu achei a história muito boa. É uma investigação que a garota desaparecida, que conta a história da Flora, que ela desapareceu por 472 dias e ninguém sabia, fazia a mínima ideia de onde estava, e ela foi sequestrada. Então o sequestrador mandava, tipo, cartas ou e-mails para os pais e para a polícia dizendo sobre ela estar bem, nananã, mas ele fazia ela escrever essas cartas. Então, depois de 462 dias, a polícia consegue encontrar a Flora e o sequestrador dela também é pego. A Flora agora no presente, que ela investiga, ela vai atrás das pessoas que estão desaparecidas, das meninas que estão desaparecidas. E ela tenta descobrir onde elas estão, o que aconteceu, e ela vai atrás. Mas ela acaba sendo sequestrada de novo. Então, aí é o ponto de vista da Flora, contando no presente, e depois a Flora no passado, quando ela foi sequestrada a primeira vez. E também o ponto de vista da policial, que é a detetive Didi Warren, não sei como fala. Então, tem esses três pontos de vista, sabe? Da Flora antiga e da Flora do presente, e a detetive tentando descobrir onde que ela tá. Então, eu gostei muito desse livro. Eu nunca tinha lido nada dessa autora. E dizem que alguns livros dessa autora é tipo uma continuação de outros. E principalmente com essa detetive. Essa detetive aparece muito em outras histórias, as pessoas dizem. Então, eu gostei bastante desse livro. Não foi 5 estrelas pra mim, porque teve alguns problemas, mas foi um livro que eu achei muito interessante, a investigação, o tipo de investigação. E eu também senti muito, não muito, mas um pouco de empatia com a personagem, por mais que eu achava ela meio idiota, né, por ter já sido sequestrada e continuar procurando. Então, eu gostei muito e eu dei umas 4 estrelas pra esse livro, então foi um favorito do mês de outubro. O próximo favorito também é um thriller, que um suspense, thriller, não sei o gênero direito, mas é A Garota do Lago, do Charlie Donler. Eu achava que era uma mulher, mas é um homem. É Charlie. Então, esse livro conta a história da Rebecca, que ela é uma adolescente, uma jovem, na verdade, da faculdade, que ela foi encontrada morta na própria casa. E aí começa várias investigações em relação a essa personagem, porque absolutamente ninguém sabe quem foi que assassinou ela, e como o pai dela é importante, ele tá se candidatando para ser um juiz, então muitos da investigação fica arquivada, fica para não sair na mídia. Então, a outra personagem que tem nesse livro, que é a Kelsey, que ela é uma jornalista,
ela vai tentar descobrir o que aconteceu com essa personagem, junto com os problemas que ela tá tendo, porque ela acabou de ter superado um trauma. Então ela acaba se relacionando muito com essa vítima, que é a Rebecca. Então ela tenta fazer de tudo pra tentar descobrir o que aconteceu com ela, quem matou ela. Então é um livro muito interessante, porque esse autor, ele faz você acreditar que alguma coisa vai acontecer e, tipo, algo aconteceu, você acredita que é aquilo que aconteceu, mas aí quando você vai indo às outras páginas, você percebe que, na verdade, ele tá te enganando, que vai acontecer mais coisa e você se sentiu um idiota por você ter acreditado que era aquilo, mas não era. Ficou meio confuso, mas é porque esse livro é meio confuso, mas ele é muito bom. E eu achei a história muito interessante. Adorei como o autor, ele foi deixando rastros do que tinha acontecido, mas a gente tem que ficar alerta pra tentar descobrir, sabe? A gente não presta atenção, a gente só no final que explica, que a gente fica, então era isso, sabe? Então por isso que eu gostei desse livro. Mas não foi 5 estrelas também, porque teve muitos problemas que eu fiquei tipo, meu Deus do céu, que chatice. Mas é um livro bom. E eu fiz muitas marcações. Nos 2 livros, na verdade. E esses foram os meus 2 favoritos do mês de outubro. Os meus favoritos de livros. E o primeiro é O Menino do Pijama Listrado, do John Boyne. Que eu nunca tinha lido essa história, nunca assisti o filme, na verdade. E aí eu li esse livro e eu fiquei, assim, é um livro, assim, muito bom, porque é o ponto de vista de uma criança do que tá acontecendo, sabe? É um livro que se passa na Segunda Guerra Mundial e conta a história de um menino que o nome dele é Bruno. E ele tem 9 anos de idade, ele teve que sair da cidade dele pra ir pra outro lugar, tipo, no interior. E ele não sabe o porquê, ele ficou muito chateado por ter ficado longe dos amigos, de ter que ficar num lugar afastado, sem nada pra fazer. E atrás, perto da casa dele, tem uma cerca, que lá do outro lado ele vê várias crianças, vê várias pessoas usando a mesma roupa, que é o pijama listrado. E ele fica, tipo, muito interessado, ele queria muito poder ir lá até aquelas crianças pra poder brincar, só que ninguém fala disso pra ele, ninguém fala o porquê tem essa gente lá. Então, ele conhece um amigo, que é o Shemuel, não sei como fala. E ele encontrou esse amigo através da cerca, porque o menininho tava sentado perto da cerca e ele acaba encontrando eles e eles ficam amigos. Só que um não passa da cerca, eles ficam um de cada lado, conversando, falando sobre as coisas, brincando. O Bruno traz comida pra esse personagem, porque ele é bem magrinho e ele tem a pele acinzentada e o Bruno, tipo, não sabe por quê. Ele acha que é porque o menino não se trata. E é uma história, assim, muito pesada, porque o Bruno, ele guarda pra ele a amizade dele com esse menino, porque o pai dele, ele é meio que um dos chefes, sabe? Então, por isso que eles estão nesse local, porque o pai dele é muito importante e ele sente que se ele falar sobre essa amizade com esse menino vai trazer problema pra ele e ele não vai poder mais ver esse menino, já que ele fez uma grande amizade e não quer desfazer isso. Então, é um livro, assim, muito bonito, porque, tipo, é um ponto de vista de uma criança que encontra outra e não tem um preconceito, não tem... Tanto que até ele fala do porquê que aquelas pessoas estão do outro lado, e a irmã dele fala porque são judeus, e ele fica tipo, tá, e daí, sabe? Então, é muito, muito bom esse livro. Final, eu acho que a Mary já sabe, por ter assistido o filme ou lido o livro. E eu não sabia esse final e eu fiquei, assim, muito triste. Mas é um livro, assim, que vale super a pena. Além de ser bem fininho, ler super rápido.
E a narrativa do John Boyne é bem fácil de ler. E eu gostei muito, eu espero ler outros livros desse autor, porque ele sempre, parece que ele sempre faz histórias com personagens mais infantis. Na verdade, eu conheço esse livro e outro que ele faz com personagens infantis. Então, é muito bom. Eu não sabia que era tão bom assim, mas é muito bom. É Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. E esse livro também é um livro antigo. Ele é de... eu não sei de que ano ele é. Acho que é de 1951, alguma coisa assim, nessa época. E também tem um filme que é super famoso, né? Então, eu também não fazia ideia do que... porque eu nunca assisti o filme e nunca tinha lido o livro, então fui ler o livro, principalmente por causa dessa edição aqui, que é de 50 anos, especial de 50 anos, que é a coisa mais linda. Que é uma jacket maravilhosa. E no meio, no decorrer do livro, tem ilustrações. E as folhas não são folhas de livro, é tipo de jornal, de revista. De jornal não, de revista. É bem... sinceramente é bem ruimzinho, porque eu não gostei. Aí tem umas ilustrações que eu acho bem estranhas, essas ilustrações, mas ok. Conta a história do Alex, que é um menino de 15 anos, que ele anda meio que com uma gangue. Com os amigos dele, que são mais 4 meninos. Se não me engano, são 4 ou 3 meninos, eu acho que é 4 meninos. Aí, ele é meio que vândalo, eles simplesmente saem, eles batem nas pessoas, eles roubam lugares, eles são extremamente agressivos e se acham dono de tudo, principalmente o Alex, ele se acha o líder de todo mundo e ele trata mal até os próprios amigos. Então esse livro conta dele quando ele é pego e vai pra prisão e fazem experimentos com ele, sabe? Pra tentar diminuir a violência dele. Na verdade, a violência de todos os presos. Mas eles fazem essa experiência com Alex porque ele mesmo se voluntaria. Então, eu não vou falar mais porque senão vai ser spoiler. Mas a história é muito difícil de ler esse livro porque o Alex ele tem várias linguagens próprias. O autor mesmo diz nesse livro que ele quis criar linguagens pro personagem pra dizer tipo que é a linguagem da gangue dele, dos adolescentes dessa época. Então é uma linguagem muito difícil de você tentar entender, sabe? Porque tem um glossário atrás dizendo cada significado de cada palavra que tá falando. Mas eu não recomendo porque é muito cansativo você ficar lendo e voltando, tentando saber qual é a palavra, lendo e voltando, sabe? Eu acho muito chato. Então, eu não fiz isso, eu fiquei lendo e tentando conectar as coisas na minha cabeça pra ver se era aquilo mesmo. Então, foi dando certo desse jeito. Mas esse tipo de narrativa com esse tipo de linguagem, nossa, é péssimo, péssimo, péssimo. Mas a história em si é interessante. O Alex é um personagem, assim, que... eu sei que algumas pessoas gostam dele, mas é um personagem, assim, que eu não consigo engolir. É um personagem extremamente chato. Ele... não sei dizer, gente. Ele é muito dono de si, sabe? Nem parece que ele é um adolescente de 15 anos, sabe? Parece que ele tem mais, porque ele realmente se sente como sabe tudo. Então, é uma coisa muito chata. Muito, muito chata. Mas o final desse livro eu achei interessante, o tipo de história eu também achei interessante. Então, e depois que eu li, eu fui assistir o filme e eu não gostei tanto do filme, porque o final que tem nesse livro é bem melhor do que tem no final do filme, sinceramente. Então, o filme eu achei assim, além de eu achar super estranho, porque no filme o personagem dá pra ver claramente que é um homem adulto, sabe? E no livro ele fala que é um adolescente de 15 anos.
Então é muito difícil você relacionar isso, sabe? Eu sei que eu acho que é difícil, né? Principalmente naquela época, pegar um personagem mais novo pra fazer umas cenas tão pesadas como tem no filme. Mas, sei lá, não curti muito porque fugiu muito da história, sabe? Fugiu muito do que o personagem tava querendo passar. Porque a história em si, o filme conta, tipo, praticamente são idênticos. O que tem na história do livro tem na história do filme, mas assim, o final foi um pouco diferente e também o personagem. Eu não consegui me conectar com o personagem. Foi muito, assim, além do filme. Mas é isso, é um livro bom, é uma história muito interessante. Fala até sobre behaviorismo, que é o que eu faço psicologia, então eu estudo sobre isso. Então, assim, eu achei maravilhoso a relação com isso. Sim, perfeito. Mas tirando isso, foi muito chato. O personagem, assim, o personagem em si é muito chato. Ele foi acho que foi por causa dele que eu não dei 5 estrelas pra esse livro. Porque se não fosse, eu daria 5 estrelas. Porque eu... É isso. Meus favoritos de filme e série. De outubro, eu comecei a assistir Grey's Anatomy. Então, é uma série que eu estava muito reclusa pra assistir. Além de ter vários episódios, eu achei que era uma série... Eu sei que é uma série muito triste. Então eu ficava meio reclusa, será que eu assisto, será que eu não assisto, porque eram muitos episódios, várias coisas. Mas aí a minha amiga, minhas amigas são completamente apaixonadas por essa série. E elas ficavam falando que é uma série muito boa, que eu deveria assistir, que valia a pena, por mais que tivesse muitos episódios. Aí eu fui assistir. Gente, eu viciei completamente nessa série. É muito interessante. É muito legal, às vezes dá até vontade de você fazer medicina, mas ao mesmo tempo você pensa, não é a mesma coisa aqui no Brasil e 1000 anos de estudar, que já é muito difícil, mas é muito interessante. O ruim é que nem no livro do Laranja Mecânica. A personagem principal, que é a Meredith, é insuportável. Nossa, eu não gosto dessa mulher. Ela acha que as coisas tem que acontecer do jeito que ela quer. Não me desce essa personagem. Mas é uma série muito boa, que vale muito a pena. Eu parei de assistir porque... No momento eu parei de assistir porque eu tô em semana de provas na faculdade. Então... Mas eu quero voltar a assistir porque... realmente é uma série muito boa, por mais que tenha, tipo, 1000 episódios, 1000 temporadas, eu acho que vale super a pena. Então, eu comecei a assistir Grey's Anatomy em outubro e assisti também em novembro, mas não assisti tanto como eu assisti em outubro, porque, como eu disse, eu fiquei com muitas coisas atoladas da faculdade. Outra série que eu comecei a assistir também em outubro, e eu terminei em outubro, na verdade eu comecei em outubro, eu fui até a última temporada dublada e eu não terminei de assistir. Eu tô na última temporada que lançou, só que é legendada. Então, legendada, eu não consigo fazer as coisas enquanto assisto, porque eu tenho que prestar atenção porque falam muito rápido como é em japonês, então não entendo, então eu tenho que ler muito rápido. Então eu assistia e fazia outras coisas quando tava em dublado, sabe, pra passar o tempo. E a série que eu tô falando é um anime, que é Os Sete Pecados Capitais, que eu comecei a assistir. E eu também, sim, perfeito. Perfeito. Eu assisti por indicação do meu namorado, então valeu super a pena. Eu gostei demais, 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 demais. Pra quem não sabe, eu amo anime. Eu sou viciada em anime, eu adoro. Então eu comecei a assistir e eu assisti todas as temporadas em dublado. Aí eu agora tô na última, eu ainda não assisti, porque eu assisti só uns 3 episódios, porque é legendado, então tenho que ter uma boa concentração pra conseguir assistir legendado. Mas é muito bom, eu adorei, 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 adorei. De filme,
sinceramente, eu tenho uns filmes, assim, que eu gostei muito. O primeiro foi... Assassino, se eu não me engano esse é o nome, que é com o Dylan. Eu vou colocar a capa aqui, porque eu não lembro o nome do filme direito, mas é Assassino, alguma coisa assim, do Dylan O'Brien, que é um ator, assim, que eu adoro. Adoro. Ai, pra quem sabe, Teen Wolf é a minha série preferida, então eu adoro aquele ator. Então eu assisti esse filme que, tipo, fazia tempo já que tinha lançado, e aí eu fui assistir e é muito bom, gente. Eu não sabia que seria tão bom assim. Eu não lembro muito bem da história pra falar, mas conta a história do Dylan, que eu não sei um personagem, eu não sei o nome do personagem, mas conta a história dele, que ele acaba perdendo a mulher no meio que de um massacre muçulmano, alguma coisa assim. Aí ele vai atrás do cara, ele fica, tipo, passa anos, ele continua atrás desse cara pra tentar matar ele. Aí, os outros... Aí tem outra... Acho tipo uma instituição, alguma coisa assim, da polícia que vai atrás dele pra conseguir pegar todos os caras. Então usam ele como tipo, treinam ele, sabe? Eu não sei explicar direito, gente, mas vale muito a pena. Eu gostei demais, eu adoro filme de ação, então tem ação atrás de ação. O menino sabe fazer uma ação com Maze Runner, né? Que também é um dos seus filmes preferidos. E ele, tipo, também tá maravilhoso. Maze Runner também é, tipo, muita ação, e nesse filme também tem muita ação. Então, eu adorei. E outro filme... deixa eu pensar. Deixa eu ver outro filme que eu gostei. Tem outro que é da Netflix, que eu não lembro o nome no momento, mas é alguma coisa sono. Eu não lembro o nome, mas vou tentar deixar a capa aqui do lado. Foi outro filme que eu assisti, só que eu assisti em novembro, que é muito bom. Eu comecei a assistir achando que era tipo... Porque eu adoro filmes de terror, então eu comecei a assistir achando que era tipo um super filme de terror. Mas não é só isso, sabe? Não é só isso, gente. Não era só isso. É muito bom. Conta a história de um menino que, quando ele dorme, ele tem sonhos meio assim, que acontecem na vida real. Não sei explicar muito bem, eu não quero falar muito porque eu acho que seria um puto spoiler. Então, mas vale muito a pena. No final, assim, eu fiquei tipo, mano, como assim? Como assim? Sabe? Então, não sei como falar. Mas é outro filme preferido de novembro. E eu acho que é só isso, gente, de série, de filme e de livro, que são os meus favoritos esses 2 meses. Eu espero conseguir gravar a tempo o de dezembro. E agora que provavelmente vou entrar de férias logo, então se preparem, porque vão ter bastante vídeos no canal, que eu quero fazer alguns livros de final de ano. Então é isso, gente. É isso. Obrigada por assistir, e não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal, de assinar o sininho, pra quando eu sair vídeo novo vocês já estiverem ligados e saberem quando eu lançar vídeo novo. E obrigada por assistirem. Um beijo, tchau, tchau.